Bem-vindo de volta ao Comente Podcast, o seu podcast de empreendedorismo e finanças. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que vai compartilhar sobre a sua jornada, os seus desafios e o seu novo projeto. Mas antes disso, vocês já devem estar vendo aí na capa quem é a pessoa. Antes disso, eu queria falar para vocês, se vocês querem alugar uma sala de podcast, entre em contato com o pessoal do iMedia. A unidade fica aqui em Osasco. Pode chamar, clique aí no botão que tem condições especiais. E eu estou aqui com meu amigo e parceiro, Thiago Marconi. É isso aí, Gui. Sejam bem-vindos todos a mais um episódio do Comente Podcast. É muito bom se reunir com vocês para compartilhar de ideias, né? Falar de empreendedorismo, de engajamento aí para os negócios. E não só a sala está disponível aqui, mas nós também somos aqui engajados pelos nossos apoiadores e patrocinadores. E estamos num período de aquecimento, ainda que seja temporal esse conteúdo. No mês de julho, dia 31/7, nós estamos ali realizando a nossa primeira imersão Empreendendo Novos Caminhos, voltado para quem quer fazer transição de carreira, voltado para quem já é empreendedor e quer realmente se engajar. Nós teremos no nosso palco diversos empresários, mentores de negócio. Vai ser sensacional, né, Gui? Exatamente. E nesse grande evento a gente quer convidar você. Então nos acompanhe, mande a sua intenção de estar conosco e a gente vai te orientar como participar. Quero agradecer aos nossos apoiadores também, Ative Benefícios, que democratiza o acesso aos cuidados da saúde. Você que quer cuidar da sua saúde, ter um plano democrático para você ter acesso a um médico de forma rápida e serviços de saúde, desconto, cashback e tantos benefícios de saúde. A Ative tem apoiado esse projeto junto do Empreendendo Novos Caminhos, também do Comente Podcast, e a gente fica muito feliz com isso. Mas hoje nós temos um dos melhores conteúdos aqui na nossa pista, né? Hoje a gente vai falar sobre a jornada da Bia. Isso aí. Seja bem-vinda, Bia. Isso aí, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, meus amigos, irmãos aí da caminhada da vida. Um prazer estar aqui no Comente Podcast. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, compartilhar aí um pouco da minha jornada, né? Vocês já conhecem bastante dela, fazem parte de longos anos da minha vida. E com certeza só temos agregado aí uns aos outros na nossa caminhada. Muito bom estar aqui. Bia, você tem influenciado muito o teu meio, né? A gente vê o quanto você está ativa e eu tô com você há mais de 10 anos já. Eu sei o quanto essa evolução, aquela mentalidade de 1% já está muito arraigada, né, no teu comportamento, a sua visão, né, de contribuir, de ser abundante na vida das pessoas. E eu vejo que essa transformação, ela vem cada vez mais te fazendo olhar para o mundo de uma forma mais aberta e tentar mudar também a vida das pessoas. Como que está sendo essa jornada aí de produção? Olha, eu vou te falar que é uma jornada desafiadora, né? O empreendedorismo, ele traz muitos desafios pra gente. Você sabe disso, né? O Gui também. Mas, cara, é algo que eu me sinto, assim, completa, sabe? Porque eu acredito que o derramar de Deus sobre nós é muito grande. Então, é muito egoísmo da minha parte ficar só pra mim, né? Não compartilhar isso. Então, tem sido aí um período desafiador, mas de muitos novos projetos, né? Sonhos tirados do papel. Então, coisas que eu acredito aí que eu posso agregar na vida das pessoas. E uma forma de posicionamento, né? Eu acho que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai criando uma certa maturidade, né? E o nosso posicionamento conta muito. Então, da forma como que você falou, né? Vejo a sua estar sempre ativa, né? Em atividade. Isso trata-se do nosso posicionamento, né? Quando a gente se posiciona, as coisas começam a acontecer, a gente começa a tirar as ideias aí, elas fluem, tiram as coisas do papel para poder avançar, né? Então, isso tem sido o meu maior ânimo, né? Todos os dias, ouvir aí testemunhos, pessoas que eu posso estar agregando na vida delas, me faz muito feliz.
Muito bom. Muito bom, né? Guia, teve algum momento na sua jornada que você entendeu que você precisava fazer mais? Sim. Mas até você ter esse entendimento, você deve ter passado por outras experiências, né? Sim. Então conta pra gente quem é a Bia, como você iniciou na sua jornada de trabalho, por onde você passou, compartilha com a gente um pouco sobre o seu início para depois a gente conseguir mostrar essa transformação pro resultado que a gente tem hoje, né? Show. A Bia é filha amada de Deus. Isso é o que mais me completa e me realiza, né? E então eu sou cristã, casada, muito bem casada, né? Com o meu eterno namorado aí, o Elias, meu grande amor. Eu sou mãe do Brian, meu príncipe de 3 aninhos. E atualmente estou empresária, né, na Choice Cars. Lá eu realizo ali a parte mais administrativa, né? E contando um pouquinho de como tudo começou, desde os meus 14 anos aí. Eu comecei atuando aí na parte sempre fui da parte administrativa, né? Então, os meus 14 anos eu comecei a fazer um curso de menor aprendiz. E aí, nesse curso, os próprios donos ali da escola identificaram em mim uma habilidade, né, da fala, comunicação. Por que será? E me chamaram, fizeram um convite para que eu fizesse parte ali do quadro de funcionários deles, atuando na recepção da escola. Então, foi aí que tudo começou. Eu comecei aos 14 anos, trabalhei como recepcionista ali na escola de informática, né, por um curto período, porque na mentalidade dos meus pais, eu precisava ter carteira assinada, né? Então, naquela época, 14 anos, eles queriam que eu tivesse ali uma garantia, né, de estar com carteira assinada, coisas que qualquer pai e mãe, né, querem para o seu filho, assim, dependendo de acordo com a mentalidade deles, né? Sim. Então, eu não pude ficar lá por muito tempo, porque eles não queriam, né, me registrar. Então, fiquei por 6 meses só, foi o período ali que os meus pais autorizaram, né, eu trabalhar. E aí, eles deram a condição para a escola de se eles me registrassem, eu continuava, senão eu precisaria sair, né, por conta dessa questão do vínculo. E lá eu já namorava o Elias, né? Então, ele trabalhava, né, na empresa do irmão, uma empresa familiar. E por conta da minha comunicação, minha facilidade de comunicação, eu recebi um convite, né, do irmão dele para que eu fizesse parte ali do quadro de funcionários da empresa dele. Uma empresa no ramo de transporte, né? E eu iniciei ali no atendimento ao cliente. Então, eu atendia ali, recebia os clientes que tinham, de alguma forma, né? A gente éramos uma transportadora que fazia transporte para grandes empresas de materiais de construção. Então, sempre que havia ali algum problema em relação à parte de entregas, né, era atendido por mim. E aí eu fiquei na parte operacional, né, fazendo ali o atendimento desses clientes e tal. E identificando uma nova habilidade ali na parte de relacionamento com a parte dos funcionários, eu recebi um convite para migrar para a área de recursos humanos. E aí eu já estava terminando a escola, né, e já era a hora da decisão de qual curso de faculdade fazer, né? Iniciei fazendo administração de empresas, fiz por 6 meses, não me adaptei, tranquei e fui fazer RH. E aí, me realizei ali, né? A parte de recursos humanos, de pessoas, é o que sempre me fez feliz, é o que eu gosto, né? Eu amo a parte humana da coisa. Então, me identifiquei com a área de recursos humanos e fui cursar e atuar, né? Na empresa onde eu trabalhava. Fiquei ali por média de 5 anos, atuando, né, no departamento de recursos humanos, departamento pessoal. Então, toda a parte que engloba, né, parte de gestão de benefícios, folha de pagamento. Então, estava ali atuando, né, durante esses 5 anos. Me especializei também, fiz o MBA em gestão de pessoas, né, me aprofundei um pouco mais, né, em pessoas, que é o que queima no meu coração.
E aí, recebi um convite da empresa, né? Fui promovida aí para o departamento financeiro, que de primeiro momento foi um desafio para mim, por nunca ter atuado nessa área, né? Mas aceitei o desafio, eu gosto de desafios, né? E então eu aceitei ali o convite para estar fazendo parte do quadro de funcionários na parte de financeiro. E aí começaram alguns desafios, né? Fui aprender a lidar, né, com as ferramentas e tal. Foi algo novo para mim, mas que de grande valor, né? Eu considero que ali foi a minha escola, né? Por esse período que eu passei, que foram 11 anos de trabalho, né, nessa empresa de transportes. Então, foi a minha escola, tudo que eu aprendi, né, tudo que eu sei, tudo que eu desenvolvo hoje, foi dali que partiu. Então, eu sou muito grata por esses 11 anos que eu passei lá, né. Logo que eu migrei para o financeiro, alguns anos depois, acho que logo no primeiro ano, né, recebi o meu amigo Marconi como parceiro de trabalho. Passamos longos anos aí juntos na jornada do financeiro, né? Exato. Pude contar com ele aí em vários momentos de desafios, né? Me fez muito crescer. Esse cara foi... Não sei se você tem um amigo que te incentivou a correr, mas esse cara aí foi o cara que me despertou a corrida, né? Sempre... Agora a gente tem um papel de incentivar ele. Pois é. O jogo, o jogo virou. Eu falo que sempre tem um amigo que chama a gente pra comer, né? Sim, você tem vários amigos. Vamos comer uma pizza, vamos comer um hambúrguer. Pra correr. Agora, pra correr são únicos. E esse cara é o cara que sempre incentivou ali. Ele chegava no trabalho na segunda-feira com a medalha lá e eu falava, meu, o que esse cara tá fazendo? Correndo 21K, 42K. Pra que isso, né? E aí, ele sempre me incentivou positivamente, né? Em várias áreas da vida, né? Na área profissional, na área da saúde. Então, devo a ele essa minha paixão por corrida. Começou aí, né? Lá no ano de, sei lá, 2017, 18. Nem me lembro que ano que foi. Foi mais ou menos isso. E fizemos muitos projetos juntos. Atuamos aí no financeiro por muito tempo. Aí no ano de 2021, né, mais específico, em julho de 2021, descobri que estava grávida. E aí recebi meu presente do céu, né, continuei trabalhando, né, até o meu período ali de licença, maternidade. E por uma decisão, né, familiar, eu optei em não retornar às minhas atividades para que eu pudesse me dedicar à minha nova fase de mãe, né? Então, eu não retornei após a minha licença maternidade, solicitei, né, a dispensa, a empresa me dispensou e aí eu fui trilhar novos caminhos. Foi a minha jornada de maternidade, iniciou aí em abril de 22, quando eu ganhei o Brian, né, e o Elias já estava empreendendo, né, recebemos aí 2 presentes ao mesmo tempo, né, que foi a nossa empresa, nosso filho, foi tudo muito junto, né, o dia que ele se desligou do CLT, eu descobri que estava grávida no mesmo dia, então foi um período desafiador, né, mas com muita sabedoria, com muitos aprendizados, né? A gente costuma dizer que se Deus permite, Ele sabe, né? Se Ele dá, Ele fala, pula que eu dou o chão, né? Dá o passo que eu dou o chão. E assim foi e tem sido, né? E então, após o nascimento do Brian, passei a me dedicar mais, né, à maternidade, às nossas demandas do nosso lar, da nossa família e também, né, junto a isso, as demandas de atividades administrativas da Choice Cars, que hoje parte delas, né, é sobre minha responsabilidade. Ali eu desenvolvo, como eu falei, na empresa de transportes, aprendi muito, né, da parte administrativa, a parte financeira, e hoje eu posso aplicar todo esse aprendizado aí na Choice, né, nas demandas das minhas atividades de trabalho. E junto a isso, né, novos projetos,
né? A gente nunca para, né, Marconi? Falei. Meu, é interessante que toda essa trajetória sua de trabalho, né? Você sempre foi um modelo de empenho, dedicação. Se toda empresa tiver um funcionário igual a Bia, Tá bem, né? não, tá ótimo. A Bia era exemplar desde o horário para chegar, a última a sair na maioria das vezes. Quantos fechamentos Sim. a gente ficou juntos ali, né? Principalmente ali dia 5, dia 20, né? Nós tínhamos uma demanda bem apertada e ia até o fim, segurando o REC mesmo, cobria férias, né? E eu não tenho dúvida que isso tudo se transformou numa boa base sólida. E hoje eu vejo assim, a Bia hoje, né, atuando à frente ali da Choice com Elias, na parte administrativa, financeira, e agora com projetos novos, você vê que toda essa bagagem, na verdade, toda aquela moldagem que você foi tendo, ela te dá hoje uma capacidade para você estar em várias frentes, né? Como que estão os projetos hoje? O que você está vendo aí na tua esteira de novidade que você quer transbordar mais ainda na vida das pessoas? Olha só, são muitos projetos, eu acho que Deus nos confia algumas causas, né? Mas o que mais tem, assim, queimado no meu coração é a parte da área das famílias, né? As famílias, eu tenho notado, né? Muitas pessoas, assim, desistindo das famílias. Então, algo muito forte falou no meu coração para que eu pudesse, de alguma forma, em uma área da vida que eu me considero tão bem-sucedida, transbordar isso na vida de outras pessoas. Então, tá para sair meu primeiro livro. Ele tá pronto, tá no forno, né? Tá saindo já. Voltado a casamento, relacionamento, vida 2, família, lar, né? Esse eu acho que é o meu maior chamado, né? Deus tem me confiado essa missão. Junto ao Elias, né, a gente consegue identificar em nós uma base muito firmada, resiliente, né, onde passamos por diversos, né, momentos e desafios, e a nossa estrutura ela está muito bem firmada. Então é o que nos faz, né, todos os dias buscar, lutar, sabemos que nós temos um alicerce dentro de casa, que ainda que os dias sejam desafiadores, a gente volta para casa, a gente tem ali um elo muito forte. Então, esse desejo no meu coração de também influenciar positivamente outras famílias, né, ele esteve aí tomando meu coração, foi por conta disso que eu iniciei esse projeto, né, do livro. Vai sair um e-book também para que a gente possa, né, espalhar isso de forma ampla, né? Mais democrática. Mais democrática, exatamente. E junto a isso, né, eu tô fazendo já está pronto, na verdade, né? Estamos só ajustando as últimas partes, mas criei uma mentoria para mulheres, né, onde o foco é o alinhamento de corpo, alma e espírito, para que possam lidar aí melhor com as diversidades da vida, para que possam ter mais sabedoria feminina dentro do lar, né? Eu acredito na causa de que a mulher é a coluna principal de dentro da casa, então assim, quando a mulher tá bem, tudo vai bem. E por isso, né, o meu desejo em despertar em ativar de fato, né, esse poder que a mulher tem dentro de casa para que seja algo positivo para dentro das famílias, né? Óbvio que o homem também tem as suas obrigações ali, está à frente, né, de prover, de capacitar ali a sua família, de ser, né, uma referência para dentro da sua casa, mas a mulher com a sua feminilidade, ela é capaz, né, de moldar o ambiente, né, de trazer algo para o ambiente ali valioso, né, com calmaria, com amor, né, então isso deu muito certo dentro da minha casa, né, eu tendo essa estrutura, essa base, né, na minha casa deu muito certo, então por que não espalhar isso, né? O Elias costuma dizer que eu tenho um segundo projeto,
que é o próximo livro. E ele já titulou o livro como O Amor Constrange. E aí eu perguntei para ele, mas por que o título, né? É O Amor Constrange. Porque aí ele me respondeu, porque você me constrangeu com a sua forma de amar. Então, eu acredito que a mulher, por essência, ela tem a doçura dela, né? Só que, infelizmente, por conta das adversidades da vida, isso vai se perdendo, né? E ela vai se moldando ao homem, né? E de alguma forma, tentando ali virar uma disputa. E essa disputa, ela não é necessária. E ela não é valiosa para dentro do seu lar, né? Sabendo que a gente pode identificar qualidades para o homem e qualidades para a mulher. E os dois exercem seu papel com maestria, né? Quando tudo está alinhado. Sim. E aí é o que eu percebo muito isso hoje em dia, que as mulheres, elas, por conta, né, dessa questão do empoderamento feminino, né? E aí se igualar assim de forma com que vire uma competição, quando na verdade a submissão é estar abaixo do mesmo propósito, né? Estar não abaixo, mas assim, seguindo os mesmos caminhos, né? Alinhados ali, ombro a ombro. Então, distorceram um pouco essa questão da submissão, né? Onde a mulher é como se a gente tivesse que aceitar tudo que o homem fala, ou o que o homem fala tem valor e o que a mulher fala não. E eu discordo disso, né? Eu discordo. Eu me considero, sim, submissa ao meu esposo, porque eu estou com ele na mesma missão. Ele, né, dá direcionamento, ele é o cara que está à frente, que provê, né? E eu estou alicerçando o nosso lar. Então, com certeza, ele tendo uma base forte, ele consegue aí trilhar caminhos, né, fortes e fazer, assim, projetos saírem do papel, estar mais disposto, encorajado a seguir os caminhos, entende? Então, essa questão de dar certo dentro da minha casa me fez despertar, eu transbordar isso para outras pessoas, para que possa dar certo para outras pessoas também. A gente enxerga que as redes sociais, até mesmo outros canais de mídia, né, acaba distorcendo um pouco sobre os valores e princípios das pessoas, né, da família em si também. E eu conheço menos da sua jornada do que o Marconi conviveu com você muito mais, mas a gente consegue enxergar que esse dom seu de se comunicar e as experiências que você teve com o seu relacionamento vai trazer para essas mulheres, né? Essas famílias, uma nova forma, né, de você enxergar a verdade. Tem uma frase que fala que o que me incomoda não são os ruídos dos maus, mas são os silêncios dos bons, né? Então pensa que os maus, eles estão por aí bombardeando as telas, as TVs de muitas pessoas, né? E isso acaba gerando algumas referências, algumas crenças ruins. Então eu acho que é fundamental o seu papel. Eu honro aqui o que você faz, toda a sua jornada. Eu imagino que não foi fácil, mas Deus te preparou para esse momento, né? Para que você consiga ajudar, mostrar para essa família, para essas famílias, autorresponsabilidade, alguns outros valores, linguagem do amor, que a gente pode falar sobre isso, porque tem gente que nem tem conhecimento sobre esse tema, né? Mas são pontos importantes que tá na Bíblia, né? Que fala lá sobre, Provérbios fala sobre você ter uma mulher sábio, né? Que a mulher vai edificar o lar. Sim, a mulher sábia edifica e a mulher tola destrói. Exatamente. E a gente sabe que essa jornada do empreendedorismo não é uma jornada fácil, né? Nós temos muitas responsabilidades, tanto homem quanto mulher. E aí, se você chegar em casa e não ter uma pessoa que vai te apoiar, com que você confiou o seu maior projeto, que é o casamento, né? E você chega e tem o inverso de tudo isso, aí você começa a descer mesmo ladeira abaixo. Porque é problema em cima de problema. Então eu acho que é fundamental a pessoa que ela tá buscando uma construção mais saudável para sua vida, né? Porque isso reflete na sua saúde também. Então a pessoa que tá buscando uma evolução no seu relacionamento e consequentemente isso vai respingar na sua saúde, buscar
um entendimento maior sobre como ter, né? Quais são as ferramentas que ela pode aplicar ou quais são os princípios que ela tem que olhar para ter um relacionamento melhor, né? E não me alongando aqui, você poderia explicar eu sei que existem vários pilares, né? Mas alguns principais que a sua mentoria ela vai trazer para essas famílias? Sim. Eu montei, né, esse projeto baseado em 7 pilares, né, para um relacionamento leve, duradouro e feliz. E eu não posso deixar de pontuar o primeiro deles, que eu acho que é o principal, né, é o pilar do diálogo. Então, o que eu mais percebo hoje em dia é que relacionamentos estão sendo destruídos por falta de diálogo. Um acredita que é uma coisa, o outro fica pensando que é outra, e por fim, isso vira um monstro, né? Cria-se lacunas entre os casais, né? Espaços gigantes que são preenchidos muitas vezes com coisas fora, né? Que o mundo vai oferecer, não tem como, o mundo vai oferecer. Se você não tem uma base muito bem firmada dentro da sua casa, você acaba distorcendo, né? E você acaba sendo influenciado pelo ambiente. O ambiente sempre vence, a gente sabe disso, né? Então, é o primeiro principal pilar que eu considero que é algo que no meu relacionamento deu muito certo, é a questão do diálogo. Diálogo aberto, diálogo claro, transparente, trazendo verdade, né? Dia a dia, dia após dia, né? Às vezes uma situação boba, né? Um café que você tá tomando ali e aí a pessoa acordou, você olhou, viu que a pessoa não tá bem. Você sabe quando o seu cônjuge não tá bem. E aí você olha, simplesmente se fecha também, ao invés de perguntar, né, o que está acontecendo, eu posso te ajudar. E aí os dois saem para suas atividades de jornada de trabalho, isso vai se esfriando, cada vez mais distantes, um não procura o outro, e aí vão criando-se lacunas gigantescas, né? Então, algo que deu muito certo para nós foi a identificação de que o outro não está bem e perguntas, né? Faça perguntas. Um ponto importante também é a questão da amizade, né, Sim. no relacionamento, porque às vezes você tem aquela visão, o Gui é meu melhor amigo, mas será que você tem essa identidade com, né, namorado, com marido e mulher, né? Sim. De serem amigos? Muito. Porque se você não desenvolver amizade, né, Bia? É muito importante, muito. Às vezes você compartilha coisas com as pessoas de fora e você dorme com a pessoa do lado e ela não tá sabendo. Então, isso pra mim é pavoroso. Como assim, né? Eu costumo brincar, né, que qualquer coisa que nós conversarmos aqui entre nós, se vocês forem falar com ele, vocês podem ter certeza, ele tá sabendo. Porque precisa existir esse senso de amizade. Precisa existir a unidade. O casal que não anda em unidade, ele se dispersa, né? Ele é atraído por coisas do mundo. Por quê? As coisas estão aí o tempo todo disponíveis para desviar o nosso olhar, né? Ainda mais nós que andamos debaixo do favor de Deus, né? Nós sabemos que existem aí as forças contrárias que vão tentar desviar o que a gente tem como princípio, que a gente tem como propósito, né? E somos nós que damos ousadia para que essas coisas entrem e façam, né, a bagunça delas. Então, quando a gente se posiciona, né, e cria-se laços fortes, né, o marido, a mulher, eles precisam ser amigos, eles precisam, né, ter essa relação de olhar no olho, de poder ser sincero, dizer o que ele tá sentindo ali no momento, né, o homem, ele tem um pouco mais ele é mais fechado, né? Menos comunicativo, mas a mulher, se ela age com uma forma amável, né, de se importar de fato, porque às vezes o homem ele não tem nada com a mulher, ele não tá bravo com ela, nervoso, não é nada disso, ele só tá com talvez demandas de trabalho, talvez preocupado, né, com as responsabilidades de casa, com as coisas que ele precisa fazer, e aí o papel da mulher qual é? O papel da mulher é acolher, é simplesmente amar, porque quando a gente se sente amado, a gente se sente acolhido, né? E aí você poder ali dialogar, você saber que você tem uma companheira, uma parceira, fiel escudeira,
que tá junto com você nas obras, que tá junto com você nos projetos, que tá à frente ali, sendo a sua base, seu alicerce, não tem como esse homem sair de casa sem estar pronto para batalha. Desanimado, né? Ele tá pronto, sabe? E é isso que eu tenho percebido, assim, que essa união, de fato, ela tem muitos frutos, cara. Sim. Não tem como ser diferente, né? Se o lar, ele tá muito bem formado, um alicerce tá muito bem fixo ali, o Gui, que é da construção, ele pode dizer, quando você A parte prepara mais muito bem, importante é a fundação. é a fundação. Então imagine que se a fundação for feita errada, se o calculista errou, o prédio vai inclinar. Que nem tem vários em Santos ali que se inclinam. Exato. Por quê? Porque não teve uma boa firmação ali, uma boa fundação. E Deus nos deixa isso, né? Deus deixa a família, o homem e a mulher, né? Deixará seu pai e sua mãe e os dois se tornarão uma só carne. E o que tá dizendo isso? Uma só carne, um vai viver ali em unidade com o outro. Um vai crescer junto com o outro, não é uma competição, né? É uma parceria, é um alinhamento. Então, quando os dois estão olhando para o mesmo alvo, e o alvo é Cristo, não tem como dar errado. E aí, partindo desse princípio, para mim, é muito importante que a mulher, ela se cure. Porque quando a mulher está curada, ela é capaz de curar seu lar, ela é capaz de curar a sua vida, sua família, os seus filhos, né? Eu já fui questionada, indagada, mas por que a mulher? Por que tem que ser a mulher? Porque tudo começa a mulher. A mulher é o alicerce. Ela é a base. Se a mulher tá bem, tá tudo bem. Se a mulher não tá bem emocionalmente, o lar dela não funciona. É verdade. Ela precisa estar curada para ela curar. Qualquer um de nós. Se a gente está curado, a gente cura. Se a gente está doente, a gente adoece. O ambiente é assim, a energia, a frequência do ambiente. Quando você chega num lugar, você percebe se a pessoa tá bem, se ela não tá. Exatamente. E da onde que vem isso? Quando que a gente chega no nosso trabalho para trabalhar? A gente sai da onde? A gente sai da nossa casa. Sim. Se a gente sai da nossa casa mal, cara, não tem como, o dia não vai ser bom. Você não vai conseguir dar conta ali de tudo, porque a sua cabeça, ela até vai processar, mas você vai ficar com peso ali. Aí a falta do diálogo faz você carregar pesos que você nem precisaria carregar. Exato. Por quê? Porque você já resolveu, você já saiu dali, você tá munido. Você tá ali pronto para qualquer e todas as batalhas que você tiver que enfrentar durante o seu dia, né? E isso é diário, cara. É diário. Não tem como você ter uma conversa hoje e aí você passar semanas e meses. Tem pessoas que falam pra mim que ficam 7 dias sem se falar, morando dentro da mesma casa. Não, pra mim isso é um absurdo. Casamento de mudo, não é? Pelo amor de Deus. Exatamente, muda. Como fica 7 dias sem falar? É, Eu não fico 7 dias sem falar nem com vocês, que são meus amigos. sim. Como que eu vou ficar 7 dias sem falar com a pessoa que dorme do meu lado? É. Não tem como. E às vezes por uma pequena rusga ali, um ruído que aconteceu, aí vira a cara e fica um mês sem diálogo, porque... Pelo amor Espera. de Deus, a vida tá passando. Eu costumo dizer, né? A vida tá passando, o relógio não espera. A minha avó, com toda a sabedoria que ela tinha, ela faleceu há 16 anos atrás, mais ou menos, mas ela me deixou um princípio que eu carrego pra vida. E pra onde eu for, eu sempre vou falar sobre isso. Ela falava assim pra mim, Fia, nunca durmam brigado. Não vai dormir sem se falar. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai acordar e se você ou a outra pessoa vai estar ali para que vocês possam resolver. E eu falava assim, mas por que ela tá falando isso pra mim? Eu sou criança, eu não vou dormir brigada com ninguém, nem nada. Tô entendendo nada, né? E aí, vez ou outra, aquela questãozinha de criança ali que responde à mãe, aí a mãe põe de castigo e tal. E eu me lembrava da minha avó falando. Eu falava, não posso ir dormir brigada com a minha mãe. E aí eu ia lá e me desculpava. Eu falava, né, mãe, me desculpa aí, eu sei que eu te respondi mal, ainda pequena. E eu carrego isso hoje, cara, pra minha vida, pra todos os meus relacionamentos, principalmente para o meu relacionamento com meu esposo. A Bíblia fala muito, né, da questão
do principal, né? Que é o amor ao próximo, né? E essa questão do perdão, né? É uma relação muito forte que a palavra de Deus diz. E a gente vê que o mundo, ele tá tão destituído desse amor genuíno e dessa relação que as pessoas, elas hoje se relacionam e amam ou têm essa facilidade com aquilo que é fácil, né? Eu amo, é tão agradável, como que eu não vou ser recíproco? Mas, no geral, ela é seletiva. Exato. E, às vezes, ela leva para o relacionamento também. É você para algumas situações, para outras não. Exato. E aí, o negócio vai virando, né? O Gui, já viu o Gui falando. A gente já conversou muito sobre isso, né, Gui? Algumas sessões, né? Vai levantando os muros, né, que você fala, hein? Sim. Você vai pôr nos tijolos, Parede, né? Você vai criando Vai a parede. criando parede. E aí, Fica difícil, né, Bia? distancia. Não tem como. E aí o pior de tudo isso é que imagine que você tá construindo a sua parede que não deveria existir. E aí você vai pegar conselho com pessoas Você vai comprar. que vai dizer tijolo pra você, a areia, né? Fala assim, ó, tô te ajudando. Exato. E aí tem um livro que eu queria ressaltar, que eu li, que é do Thiago Brunet, que se chama Especialista em Pessoas. Sensacional. E aí ele fala que você tem que ter 3 tipos de amigos, né? Tem que ter o estratégico, o necessário e o íntimo. O íntimo vai ser esse que você vai levar os seus problemas e ele vai, com sabedoria, né, te aconselhar. Agora, se você levar o seu problema pro necessário, ele não vai ter a mesma maturidade e nem entendimento da responsabilidade que ele tem sobre aquilo. Mas qual o problema da questão? É que a pessoa que leva a mensagem, ela é responsável por isso. Sim. Porque ela compartilhou com um amigo errado, Exatamente. né? Então, eu acho que... Escolha bem seus conselheiros. Exatamente. Muito bem. Muito bem, porque, querendo ou não, um conselho errado, ele pode te destruir, né? Exato. Mas um outro ponto que eu acho que é válido é a autorresponsabilidade. Sim. Porque a pessoa, ela tem que entender que ela fez a escolha errada de levar isso para um amigo, né? E ela também tem a escolha de resolver esse problema que ela gerou. Se ela tá construindo aquele tijolinho dia por dia ali, ela que vai ser responsável por pegar a marreta e derrubar aquela parede, Sim. né? É um outro tema da mentoria, autorresponsabilidade. Eu criei isso porque normalmente o que a gente mais vê é sempre alguém transferindo a responsabilidade pro outro. Ah, mas eu sou assim porque o meu marido é assim. É o que eu mais escuto. Tá, mas eu escuto isso dentro da minha própria família 1. Eu escuto isso até da minha mãe. Eu sou assim porque o seu pai é assim. Mas peraí, cadê a sua essência? Essa sempre é a minha primeira pergunta. Cadê a sua essência? Porque a Bia, que hoje tem um relacionamento saudável e duradouro, muitas vezes ela precisou não abrir mão da essência dela. Porque nem sempre o Elias foi o cara que ele é hoje. O Elias era um cara mais fechado, era um cara que era difícil dialogar com ele. Era difícil, às vezes, a gente entrar num consenso. Só que eu nunca perdi minha essência. Independentemente da atitude e da postura dele. A minha sempre foi a mesma. E sempre vai ser. Porque quando você assume a responsabilidade, eu tenho responsabilidade pelos meus atos, não pelos seus. Não me importa a forma com que você vai me tratar. Eu tenho a minha essência. E eu não posso perder ela. E eu sempre trabalhei em cima dessa verdade. Então, independente de qualquer coisa, assumir a sua responsabilidade em todos os atos. Esse é um tema, um dos principais da mentoria, porque é a tecla onde eu bato e acredito, né, que muitas vezes as pessoas, elas sempre estão ali, jogando responsabilidade para jogando, mas isso aqui é por conta por causa que a gente se afastou porque nasceram os filhos. Não. Desculpa. Para mim, isso é desculpa. Não tem nada a ver. O casal é o casal. Os filhos, depois de 18, 20 anos, eles vão crescer. E eles vão ter a família deles. E ele vai ter a esposa dele. E ele vai trilhar os caminhos dele. Não tão cedo, né? O Marconi aqui já tá preocupado já. Vamos jogar Resident 28. 28, 30.
Diminui, vai devagar, né? Então, assim, eu acredito muito que a essência, né, é algo que ela não pode ser alterada, É verdade. né? Então, assim, a minha essência é essa. A minha essência é estar assumindo as minhas responsabilidades, né? E, eventualmente, quando eu identifico que tem alguma responsabilidade do outro que está em desacordo, não é apontando com ira. Ah, porque você não fez isso? Gente, a gente não tá no campo de batalha. É tudo para um propósito só. Exato, nós estamos caminhando de acordo com a mesma missão. E dá para olhar, né, para essas relações, como a gente olha para os negócios, né? Sim. A gente tem lá os nossos indicadores para tudo, né? Tudo. Ó, tá tendo uma performance no nosso CRM, precisa fazer mais ligação, tá entrando lead, tá vendendo, não tá vendendo. Então, no relacionamento, quando você vai identificando, você tem que fazer essas reuniões. Não é assim que a gente faz? Ó, tá com um problema aqui no comercial. Pessoal, vamos se reunir, Sim. fazer um briefing, ouvir todo mundo, ver o que pode fazer para O que tá melhorar. acontecendo que o nosso resultado não tá chegando. Aí a gente faz as mudanças, na semana seguinte a gente conversa para ver se, né, se ajustou. Todo, né? Por que não faz isso no relacionamento? A gente tava falando, esses dias tava falando com alguém sobre a semana passada o plano de negócio, né? E a gente tem que ter isso para tudo, né? Dentro do relacionamento, Tudo. para planejar uma viagem, Lógico. tal. Porque às vezes você tá fazendo algo que você nem me comentou. Sim. Nossa, você comprou um negócio e nem me avisou. Exato. É isso que eu falo. O casal tem que estar em unidade. Cara, não tem como você tá planejando algo, o cara nem sabe do que você tá pensando, senão sua esposa nem sabe o que você tá almejando. É complicado. A gente costuma dizer que, eu não sei se vocês já fizeram, já viram, mas existe um mural dos sonhos, que ele é muito usado e é muito real. Ali onde você coloca os seus sonhos, você ora e declara a Deus por eles. Então, é importante termos o nosso mural do sonho pessoal, mas é muito importante a gente ter o nosso mural dos sonhos do casal. É isso. Para onde a gente vai aonde a gente quer ir? Qual país a gente vai visitar? Aquela frase que diz, né? Para quem não sabe onde vai, para qualquer caminho serve. Verdade. Então, assim, para onde a gente está indo? O que a gente está fazendo? O que a gente está construindo? Né? Pelo que a gente está lutando? Por que a gente acorda todos os dias de manhã? Essa pergunta ela tem que vir na nossa mente. Uma Pra vida gente... com um propósito. Né? Exato, porque senão a gente simplesmente está vivendo por viver. A gente está existindo, né? E não vivendo. O que eu vejo de interessante no seu trabalho, no teu projeto, que é assim, quando a gente busca, né, ter novos negócios, porque a gente vive, né, a gente vive em busca de crescimento pessoal e os nossos propósitos e projetos têm uma finalidade, têm um fim. No próximo, é muito satisfatório, né? Muito. Nos dá um contágio positivo de a gente ir para cima, né? Eu fico muito feliz quando eu consigo resolver um problema, né, dentro da minha consultoria com o meu cliente. Eu vejo que no seu trabalho é assim, né? Exato. Até um convite para vocês, eu tô fazendo lives todos os dias às 6:30 da manhã. 6:30. E antes disso ela já correu, já andou de bicicleta. Tem dias que eu treino, senão não dá tempo. Caramba, Bia, 6 horas da manhã. Todos os dias, às 6:30 da manhã, tenho ali o projeto do Bom Dia com Jesus e Alegria, né? Porque partindo do princípio que não dá para ser triste quando você anda com Jesus. Então, Bom Dia com Jesus e Alegria é um projeto que Deus confiou no meu coração. E ali eu faço o meu devocional ao vivo, né? Para que as pessoas possam compartilhar ali de uma palavra, possam fazer pedido de oração. E de acordo com o que você falou, como é satisfatório a gente ouvir um testemunho, receber algo, né? De que você fez a diferença ali na vida de alguém. E isso é algo que eu tenho recebido diariamente. Não, que bom. Pessoas, né, comentando, falando pra mim, olha, hoje eu tava lá na live, assisti o que você falou, muito obrigada, me edificou, me trouxe mais próximo de Deus, eu me senti ali acolhida, Deus falou comigo. Cara, não tem nada que me deixe mais feliz do que eu ouvir isso das pessoas, do que eu ler isso das pessoas. Eu saber que eu posso estar sendo instrumento de Deus ali na vida de alguém, logo na primeira hora da manhã, sabe?
Às vezes a pessoa poderia ter um dia difícil e só dela ouvir ali o que Deus derramou sobre a minha vida, me usou como ferramenta para abençoar essa pessoa e ter bons frutos disso é muito satisfatório. Como é bom você ouvir que você fez bem para alguém, que você mudou o dia de alguém, que a sua energia foi capaz de irradiar a pessoa e o dia dela tá diferente agora porque ela ouviu o que você tinha para transbordar. Então, isso com certeza me move muito. Eu sou movida por poder ajudar pessoas. Isso é bom, né? E pra você ver como quando você começa a fazer as coisas corretas, né? As coisas vão acontecendo. Lembra que você comentou comigo que uma pessoa nunca tinha entrado na live e aí não lembro o tema exato aqui, mas você tava tratando de um assunto e ela entrou e depois ela falou assim, nossa, essa mensagem foi pra mim. Era pra mim. Exatamente. E é impressionante porque Deus faz. Quando você coloca as coisas nas mãos do Senhor, Ele faz. Até as pessoas que tem que ouvir naquele dia estão lá. Entram na live. E o melhor de tudo isso, que isso não tem nada a ver comigo. Isso é tudo É com a mensagem. por Deus. Ele só me usa de instrumento porque eu me coloquei à disposição. Exato. Eu falei pra ele, Senhor, pode me usar e que eu possa abençoar pessoas aqui nesse mundo. E assim ele tem feito. A melhor forma de você desenvolver um dom é exercer, né? Primeiro você começa e as coisas vão fluindo, a necessidade, o necessitado, né, vai ser atingido. Sim. Isso é muito bom. E eu queria entrar num ponto, Bia, assim, a gente estava falando da live, que antes da live você já treinou, já fez tudo, né? Às vezes sim, tem dias que são É mais... vários pratinhos, né? A família, o trabalho, daqui a pouco fazer pagamento, aí tá lá gravando vídeo. Isso mesmo, é assim meu dia a dia. E aí, vai rolar um triatlon esse ano? Cara, é um desafio aí bem grande, sim, para ser cumprido. Eu fiz uma inscrição aí pro meio Iron, né? O 73. Sério? Setembro de 2021. Eu achei que você ia fazer só aquele, tipo, tem um antes aí. Não, eu já fiz, né? Já fiz o sprint, já fiz o super sprint. Mas me coloquei... 70.3? Me coloquei nesse desafio aí. Tem setembro agora, Setembro? dia 21 de setembro. E estou treinando para isso. E a natação, como que tá? A natação eu sinto evolução. Você sente? Eu percebo que o que mais mexe comigo, assim, é o treino em águas abertas. Então, assim, lagoa é complicado para mim, né? Dá uma sensação ali de... Mas até isso eu percebo como é o poder da nossa mente. Que a mente o tempo todo tá dizendo para mim que eu não tô no controle. Sim. Por quê? Ó, águas abertas você não enxerga lá no fundo, Sim. né? Você tá indo para é totalmente diferente você nadar na piscina, né? Então a nossa mexendo, exato, né? A nossa mente ela tenta parar a gente o tempo todo. Eu também vou ter essas barreiras aí. Então, e aí porque você não enxerga, quando você tá nadando na piscina, você tá com o olho aberto, de óculos, consegue nadar, você sabe onde você tá. Técnica, né? Usa técnica, você olha, você vê chão, e se você cansar ou eventualmente quiser parar, você para, né? Fica de pé e tá tudo certo. O lago, não. O lago, ele é totalmente escuro, né? Você precisa ali ter o autocontrole da respiração, porque à medida que você se desespera e perde o time da respiração, cara, te dá um pavor. Eu passei por isso 2 vezes, né? Nos 2 últimos triatlons que eu fiz. E é exatamente isso. O meu professor fala muito, né? Controle a respiração. Você está respirando. Ele sempre fala isso pra mim. Você não tá sem respirar. Só controlar a respiração. Se você sentir que precisa, desacelera. Vai mais devagar. Braçadas, devagar. Respira mais. Solta o ar. Puxa o ar. Você tá respirando. Porque a nossa mente entra em um pânico lá dentro da água que pra você não tá respirando. Só que você tá. Você não parou de respirar. É aí que vem o desespero. E é aí que bate o desespero. Então, assim, eu considero que a natação tem sido o meu maior desafio, né? A bike, desafio, beleza. E a corrida não é tanto, mas... É tirar de letra a corrida, né? Mas
o que eu considero mais importante de toda essa jornada é que, às vezes, né, eu escuto as pessoas falarem, não, mas você tá doida, como que você se inscreveu para isso e tal? E essa inscrição me deu um engajamento total para os treinos. Então, se eu posso deixar um conselho aqui pro pessoal que tá ouvindo, se coloque em desafios. Ah, mas eu nunca fiz uma prova para correr 10K. Se prepara e se inscreve na prova. Porque te dá um gás, cara, pra você treinar surreal. Eu considero que eu tô passando por uma fase de alguns desafios. E se não fosse essa inscrição que eu fiz, certamente eu não estaria focada nos treinos. E o que os treinos têm contribuído para que eu possa ter uma mente mais tranquila, para que eu possa cumprir os desafios da vida. Então, assim, eu, particularmente, se eu não treino, o meu dia é diferente. Sim, é impressionante, né? Ontem eu cheguei também muito cansado assim, já era tarde. Aí eu falei assim, não, vou fazer meu treino. Aí eu fiz o treino, eu já voltei com uma energia sem Não é computador, diferente? fui até meia-noite. É totalmente diferente. Eu sinto isso. Eu, às vezes, 4h30, 5 horas da manhã, já tô descendo, já tô fazendo meu treino. Cara, eu volto outra pessoa. Eu posso estar preocupada, ansiosa, nervosa. Já voar. Eu já quero, assim, tipo assim, tô pronta, já venci na vida, sabe? Então, eu considero que os treinos são muito importantes para nossa jornada, assim, da vida. E não é, só por causa da prova, não. Ajuda tudo, né? É pra vida. Questão da disciplina, né? E eu enxergo que esses desafios do esporte, ele na maioria das vezes são porta de entrada para um desenvolvimento pessoal. Sim. Porque a pessoa que se inscreveu para correr os 10 quilômetros que você comentou, ela precisa treinar. Sim. Ela vai se dedicar por isso. Ou seja, ela tá no ponto A dela e ela quer chegar no ponto B, que é fazer os 10 km. Nesse percurso, ela vai ter comprometimento com ela. Então, ela vai caminhar nesse processo. Quando você vê, ela criou o hábito e confiança. Para ela espelhar isso para uma carreira profissional, é 2. Exato. Para a saúde, mais ainda. Para um relacionamento, entende? Então, eu enxergo que a pessoa que ela tem dificuldade, ela fala, mas não faz, ela tem dificuldade com ela mesma, de criar a rotina de acordar cedo, de ir pra academia, segunda-feira eu começo minha dieta. Ela muda. Por quê? Porque ela entendeu que existe todo um processo que precisa ser passado para você ter resultado. Exato. E começa como? No pequeno, no 5km, no 10km, Exato. numa natação, numa bike. Exato. Eu acho que o esporte ela traz muita porta de entrada para um desenvolvimento pessoal, para um entendimento certeza. muito mais fácil. A Bíblia fala, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, como eu vou ser capaz de amar alguém se eu nem me amo? E o cuidar do corpo, ele é uma forma de amar. Ele é uma forma de se amar. Porque o corpo é a única ferramenta que a gente tem palpável aqui para que a gente possa realizar todas as coisas. Se eu não tivesse o meu corpo, como eu estaria aqui hoje conversando com vocês? Se eu não tivesse um corpo forte, uma mente forte, como que eu iria sentar aqui, me posicionar, conversar com vocês, falar num podcast? Qual que é a ferramenta que nós temos? O nosso corpo? E se ele não está preparado... Sua produtividade geral é igual, e tudo que você faz parece que tem umas 10 Bia atuando, né? Aí como? Se você não tivesse, né, desempenho físico mesmo, né? Capacidade intelectual, porque você está oxigenando o tempo todo, Exato. você não ia ser isso tudo. Exatamente. Às vezes as pessoas perguntam, mas como que você tem energia para fazer tudo isso? Uma hora você tá trabalhando, uma hora você tá cuidando da sua casa, outra hora você tá com seu filho, outra hora... Como que você faz tudo isso? Você pedala, você nada, você corre... Cara, é propósito. Quando você destina, eu vou fazer, eu vou fazer. E às vezes umas 24 horas. Às vezes umas 24 horas. É questão de prioridade. Né? As pessoas falam, mas como que você consegue treinar todo dia, sendo que você é mãe, que você empreende? É prioridade. Eu coloquei como prioridade. Então, 1 hora do meu dia, 1h30, não sei, depende do treino, é pra mim. Aquela 1 hora é minha. Eu vou cuidar de mim. Para que eu possa estar bem para cuidar das outras coisas. Porque se eu não tô bem comigo, é o que mais acontece com as mulheres. Questão de autoestima.
Por que a mulher começa a não estar bem, não se relacionar mais com o marido? A autoestima tá lá no pé. É posicionamento. A partir do momento que ela se posiciona e fala, eu vou mudar essa realidade, eu vou mudar meu corpo, ela vai mudar. Se ela tiver essa força de vontade, essa garra pra ir pra cima e falar, eu vou mudar. Só que o benefício do esporte, pra mim, de qualquer atividade física, é a colheita diária. Por que eu falo que eu me sinto mal se eu não treino? Porque o meu corpo tá tão acostumado, a minha mente tá acostumada. Te pede, né? O dia que eu não vou, eventualmente acontece alguma coisa, porque acontece, nós somos seres humanos, é normal acontecer, tá tudo bem. O que a gente tem que fazer é retomar. Ah, não fui hoje? Beleza, amanhã eu vou. E o que eu sinto é que eu colho o resultado no dia. Eu consigo me desempenhar melhor, eu consigo dar o melhor de mim no meu trabalho, dar o melhor de mim na minha casa, pro meu filho, pro meu esposo. Isso é diariamente. Sim. À medida que a gente não cria esse hábito de ser diário, oscila. Ah, e hoje eu vou, mas amanhã eu não vou, aí... puxa, amanhã é domingo, né? Amanhã não é dia de treinar. Não, amanhã é dia de treinar. Tem aquele videozinho lá do Cariani com... Você já viu esse vídeo? Não. Do menino, né? Domingo eu ia Não, domingo não. É segunda não, né? Porque preciso descansar o domingo. Vamos terça. Então, entende? Domingo é dia de treinar, sim. Os nossos órgãos não funcionam no domingo. Você não come no domingo, você se alimenta no domingo e ainda muito mais. Porque normalmente o almoço de domingo, né? Macarrão, né? Frango assado, vai querer comer uma sobremesa. Por que não treina no domingo? Exato. Não consigo entender. É o dia da semana que tem mais tempo, né? Porque na semana é super corrido. Exato. Se a desculpa é falta de tempo na semana, então olha no final de semana. Tem coisa melhor do que fazer um longão de domingo? Fala aí, quantos km você vai correr amanhã, Eu Gui? preciso fazer... Descobri que é 15. Eu achava que era 21, mas eu preciso fazer 15 e na outra semana 21. Bênção de Deus. Já leva o Marconi pra correr. Mas só vai correr 21 porque isso... É bom fazer a maratona. Ah, tá. Então eu tô nessa jornada aí. Inclusive, leva o seu amigo Eu pra fazer a preciso, maratona vai. com você. Você falou que você ia, pelo menos. Então, lá em Florianópolis, eu vou. O Li gosta da viagem do café. Mas vai pra correr também. Eu falei, Eu tô querendo ir pra correr também. Mas vai, claro que vai. Aí eu vou, nem que for depois eu faço o meu, eu pego uma bicicleta e vou do seu lado assim. Você é o nosso maior incentivador, cara. Você é o maratonista, você é o cara que me tirou da zona de conforto. Inclusive, você lembra, eu fofinha? Fala aí, eu Nossa, a Bia tava bem assim, né? não tava acima do peso? Bem assim, peso. O ambiente, fala aí, o ambiente no Centro e Vence? Todo mundo. Pão, Bolo. toda hora chocolate, Sim. Nossa, aquelas mesas de comida. café da manhã. E eu lá com a minha marmitinha. O fazendo Centro dieta. Fit. Olha só, hein? Sempre Ele não foi corrompido pelo ambiente. O Niro é o cara diferenciado, né? ele Eu assim. não, perdi um pouco, né? Depois engordei. O ambiente. Não, o ambiente é forte, cara. Juro pra você. Agora, ô Bia, você tava falando e me veio uma frase do Fê, né? O Fê fala muito sobre gestão do tempo, né? Como que você consegue fazer tudo isso? É de fato, você gerir o seu tempo para que você consiga definir o que você vai fazer porque você colocou aquilo como E, prioridade. cara, dá tempo Né? de fazer tudo. Dá tempo. A questão é prioridade. Priorizar. Por que dá tempo de trabalho, de se matar de trabalhar? Se você não tem seu corpo forte, sua mente forte, você não aguenta trabalhar. Exatamente. Então, assim, é prioridade. Essa hora eu vou treinar, essa hora eu vou trabalhar, essa hora eu vou me dedicar pro meu filho, essa hora eu vou dedicar pro meu esposo. Cara, a gente tem 24 horas. E eu lembrei aquilo que o Elias falou o dia que a gente gravou aqui sobre o Legendários, né? Estar presente naquele momento. Né? Exato. É uma coisa também que eu tô tentando raciocinar mais esses dias. Então, igual, a gente tá aqui. A gente tá entregue com energia voltada para isso. Exato. Né? Porque você vai ter contentamento. Você não vai estar com a sua mente no passado, em problema, nem em futuro, coisa que não aconteceu. Exato. Mas eu tô assim. Você precisa estar ali. É. Eu falo, tem vezes que, devido às demandas, a correria do dia a dia, eu tenho ali 30, 40 minutos pra sentar com o Brian pra brincar. Mas, cara, eu tô ali. Eu não tô no celular. Eu tô sentada brincando com ele. Eu tô olhando ele no olho. Eu tô dando atenção. Ele me pergunta, eu respondo. Pode parecer pouco? Pode. 40 minutos? Ah, mas é pouco. Mas eu tô ali.
de frente a frente com ele, brincando, fazendo uma atividade, ele tá sentindo que ele é amado. Sim. Ele tá sentindo que ele tá sendo respeitado pelo tempo que eu estou dedicando para É ele. o tempo de qualidade. E assim com tudo na nossa vida. Por que que a gente consegue ali dar ênfase 8, 9, 10, 12 horas para o trabalho? Porque a gente considera importante. E 1h30 da sua vida para você treinar, cuidar do seu corpo, que é o que te faz trabalhar, não é importante? Porra. Então eu acho que saber, né, destinar o tempo certo para todas as coisas, porque o tempo certo para todas as coisas ele existe. É nós que precisamos organizar. Eu ouvi uma frase que fala assim, você no relacionamento, você tem um problema? Você não tem um problema. Você no trabalho, você tem vários problemas? Você não tem problema. Você na saúde, você tem um problema? Aí sim você tem um problema. Porque é a saúde que vai te permitir resolver os problemas do trabalho, resolver os problemas do relacionamento. Exato. Agora, se você não olhar para sua saúde, aí sim você tem um problema. Exatamente. Então, por isso que para mim o que funciona muito bem é eu já treinar logo pela manhã. Porque já me dá o gás ali para o dia todo, né? Mas óbvio que não menos importante, quem treina à noite também, o importante é estar em movimento e para tudo, né, na vida. Para tudo, você estando em movimento, as coisas acontecem. Agora, as pessoas querem estar paradas e as coisas acontecerem, Não, cara, não vai acontecer. É resultados na vida, progresso só vem para quem está se movimentando. Exatamente. Bia, a gente está chegando aqui no nosso por fins, né? Deixa uma mensagem, né? A gente já sabe que você tem, então, livro, mentoria que tá vindo aí, então vai acompanhando. A gente vai deixar aqui nas descrições. Nosso Raul vai colocar ali, né, o Instagram da Bia, os dados para quem quiser entrar em contato. Segue a Bia lá nas redes sociais. Vamos realmente fomentar essa ideia de transbordar na vida das pessoas, indicando boas pessoas, mentoras aí voltado para mulheres. E deixa uma mensagem para esse pessoal, esse povo maravilhoso que nos acompanha. Bom, eu diria que nosso alvo sempre será Cristo, né? Então, a primeira de todas as coisas, né? Buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas, certamente Ele vai acrescentar. Então, é isso que eu tenho como mensagem para deixar aqui para vocês no dia de hoje. Eu acho que quando a gente caminha com Deus, as demais coisas, elas acontecem, né? Estar sempre em movimento, como nós falamos aqui, é o mais importante, né? Sairmos da nossa zona de conforto, buscar de fato, se tem algo que não está nos deixando felizes e alegres, a gente buscar por essa felicidade, porque a vida é muito rápida. Eu falo que o relógio não espera, né? O tempo não para. Então, nós estamos aqui para ser felizes, né? Para transbordar na vida do outro, para transbordar amor, paz, né? Termos uma energia que muda o ambiente, porque a energia nos move, a energia é o que vende, né? A gente fala muito isso lá na Choice. Energia é o que vende. Então, se um cliente chega e ele recebe, e você recebe ele com baixo astral, né? Com um desânimo, né? Uma tristeza ali, um olhar para baixo, certamente não vai gerar conexão nem confiança. E para isso é tudo na nossa vida, né? Então, energia na veia e bora para cima. Bora pra cima. Bia, muito obrigado pela sua presença. Só reforçando aqui, todo dia, 6h30. 6h30 da manhã, live, no meu Instagram, @eu-sou-Bianca-Pereira. 6h30 da manhã a gente tem Bom Dia com Jesus e Alegria. Vai ser um prazer ter você lá. Pessoal, compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus inimigos também, que diz o Marconi. Muito obrigado por compartilhar sua jornada, pela sua presença. Amo sua vida. E é isso. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus. É isso aí, até a próxima.